Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje é dia de falarmos um pouco aqui sobre mudanças no cenário e perspectiva da evolução, especialmente dos ativos e dos resultados propriamente dito de Auren, tanto daquilo que acontecia no passado, o que está acontecendo no presente e algumas perspectivas futuras, né? Sobretudo aqui a questão típica de geração e transmissão de energia, né? Até eu queria trazer para vocês uma matéria recente, né, com base no Investor Day de 2024, esse que foi realizado algumas semanas atrás pela Auren. E aqui os analistas de mercado trouxeram dois pontos que eu queria compartilhar com vocês, que faz todo sentido para quem investe ou pretende investir em Auren. O primeiro ponto é que a questão do equilíbrio de negócio e de geração de energia com foco em temas com aumento da capacidade em relação ao cenário climático. O que isso daqui quer dizer? Isso daqui quer dizer que uma empresa, sobretudo de geração de energia, que depende de uma única fonte, por exemplo, geração hidrelétrica, ela pode sofrer muito com a questão da sazonalidade. Até mesmo a Auren aqui mostra como que era o portfólio dela desde 2016, o de hoje e o que ela pretende para o futuro. E a gente pode observar aqui que há, sem dúvida nenhuma, uma grande quantidade de geração de energia hidroelétrica. Porém, em 2024, se observarmos, já tem a entrada de um novo player. O que isso tem feito? A entrada aqui do player de energia solar tem feito com que essa absorção ou essa lacuna, se você observar, né, a diferença limitante de geração de energia, veja que ela fica bem melhor, bem mais ajustada. Por quê? Porque hoje você depender sumariamente de energia hidrelétrica, você pode ter uma falta de oferta e uma demanda muito maior, especialmente nos picos energéticos que acontecem ao longo do dia. Então, se vocês observar aqui, a geração de energia solar, ela veio complementando uma grande fatia, sobretudo entre o período das 6 da manhã até as 6 horas da tarde, exatamente no horário de pico, que faz com que o espectro da geração de energia ao longo do dia realmente aumente para níveis sustentáveis. Isso é muito importante. É aqui que eu quero entrar, onde nós temos que ser estimulados aqui na nossa comunidade, eu conto com vocês, de fazer sempre um estudo profundo da empresa e não um estudo profundo da ação. A ação reflete o resultado da empresa. O que a gente tem que observar é o alicerce da construção, dos fundamentos do nosso investimento. Ou seja, saber como que a empresa ela atua na questão da geração de valor e depois entender se está num bom momento ou não a compra de determinado ativo, de determinada ação. Então, o que a gente consegue entender aqui é que esse planejamento de estratificar a questão da energia hidrelétrica ou geração de energia elétrica pelos players de eólica e solar aumenta sumariamente, né, ou melhora muito a questão dos níveis energéticos da geração e também da transmissão propriamente dito. E isso também se consolida num cenário de 2028, onde você tem participações um pouco menor nesse índice de sazonalidade que é gerado através de energia hidrelétrica e uma melhora, uma contemplação maior com a introdução de novos players, sobretudo solar e eólica. É aqui que a gente tem que olhar, ok? Outro ponto também interessante que traz a matéria fala sobre a questão da Joy Venture com a Vivo. Por quê? Comercialização de solução de energia para o varejo. Sim, pois é. Até mesmo o pessoal da XP coloca aqui, né, que há uma forte avenida ou uma via de crescimento. Por que isso? Porque se a gente observar aqui os custos energéticos, até mesmo dando uma passada aqui, né, a gente consegue ver como que é a visão de longo prazo da própria Auren, onde ela vai aumentar os seus investimentos, sobretudo solar e também eólica, sem esquecer, obviamente, da hidrelétrica. Mas se você observar a elasticidade de preço no mercado atual, ela realmente acontece. No médio e longo prazo, isso vai ser suavizado, trazendo mais previsibilidade para o sistema. E quando eu falo do mercado livre de energia, é aqui que ela quer atuar. Não sei se vocês conseguiram observar isso no relatório, mas dê só uma olhada. Hoje, o mercado livre de energia está mais para consumidores de média e alta tensão.
Ou seja, se você ir na sua casa e quiser falar assim, eu não quero mais que a CPFL ou a Eletro me forneça energia, eu quero comprar direto de um determinado gerador. Isso não tem como. Por quê? Porque baixa voltagem ainda não atende, só média e alta voltagem. O que tem um mercado consumidor um pouco mais estreito, ok? Mas no futuro, e eles estão aqui prospectando até mesmo uma PL que eles querem que está sobre votação ou implementação, é a abertura da baixa tensão e abertura total dessa baixa tensão, incluindo aqui áreas rurais e residenciais. O que isso vai fazer? O que isso vai trazer? Veja que clientes de alta e média tensão, se você observar o espectro aqui da curva do mercado regulado, veja que há 38 mil unidades já migradas e do média 100 mil. Ok, então a gente está falando aqui de aproximadamente 150 mil prospecções ou instalações ligadas dentro desse cenário, né, de mercado livre de energia. Beleza, interessante. Mas veja aqui se tiver essa abertura total e plena para o mercado de baixa tensão, incluindo industrial, comercial, rural, residencial. Nós estamos falando aqui, pessoal, de aproximadamente 7 milhões de unidades e 84 milhões de unidades. Você consegue perceber a via enorme de crescimento que a Auren, junto com a Vivo, né, fazendo aí essa joint venture, consegue trazer de receita para o futuro? Pois é aqui que a gente tem que observar o que a empresa pretende no médio e no longo prazo e como que ela vai conseguir rentabilizar e trazer dinheiro para dentro da própria empresa. E é claro que existem alguns desafios, né, sobretudo quando a gente fala no varejo, né, no mercado livre de energia. Uma coisa extremamente importante é que hoje só esta parcela do mercado corresponde a quase 60% de todo o mercado. Então, trazer isso daqui para o varejo, ou seja, oferta de energia no mercado livre para o varejo, você vai trazer muita receita. E é aqui que estão as melhores margens. É no mercado de varejo de energia. Interessante isso, né? Ou seja, então o que a gente consegue observar? A gente consegue observar que no mercado do atacado há uma planicidade no fornecimento e no varejo há aqui uma convexidade. Então você tem aqui, olha, um spread em torno de 20%. Tá vendo que a questão tarifária, quando você trabalha no atacado é 3% e quando você trabalha no varejo é 20%? Tá vendo? E olha aqui, o consumo médio é 10 vezes menor. Então você tem margens maiores e consumo menor. Então você tem uma questão operacional aqui mais facilitada. Então é por isso que a Auren realmente vem chamando a atenção. O que realmente nos surpreende é que nos últimos 12 meses ela ficou bem assim estacionada na questão da valorização, mesmo contemplando muito bem os seus acionistas na forma de dividendos. É claro que aqui você tem que tomar muito cuidado observando esses dividendos da Auren, tá? Isso daqui foram extraordinários na sua grande parte. Não significa que você vai ter esses dividendos para frente. No Investor Day, até mesmo a diretoria comentou que continua, né, com a ideia ainda de contemplar seus acionistas com bons dividendos, mas isso daqui é visão de retrovisor. Um ponto importante é que esses investimentos que ela tem feito, sobretudo em mercados onde tem maior margem, pode sim trazer mais receita e trabalhando ali no payout, obviamente, nós acionistas sermos contemplados com mais dividendos. Muito bem. Então, quando a gente volta aqui para as cotações, a gente até pode observar que ela teve uma máxima de 13,19, uma mínima de 11,37 e hoje, pessoal, está batendo nas mínimas, bem próximo das últimas 52 semanas, o que é interessante para aqueles que querem um bom ponto de entrada. Até mesmo pegando aqui o nosso painel inteligente, que usa lógica de mercado, inclusive, esta semana vai passar por uma importante atualização. A atualização que a gente vai fazer aqui vai diminuir a latência ou delay de atualização, né? Então ele vai buscar os preços quase que em real time. Aqui está com certo delay, eu quero trazer isso para uma lógica assim de atualização mais rápida. Mas olha lá, eu vou pegar a Auri 3. Lá, vamos ver se, de acordo com os indicadores de valuation, tanto de Graham quanto de Greenblatt, né, o pai da Magic Formula e o pai do valuation, se a Auri 3 está barato ou não. Nesse caso aqui, está falando que sim, ela está barata. Fechamento de ontem, né, por volta de R$ 12, 12 e pouquinho. Dividend yield realmente bem alto. O PL está baixo.
desconto no seu valor patrimonial, né, o preço pelo valor patrimonial, com ROI acima de 2 dígitos. Graham pagaria R$ 25,25, o que traz uma boa margem de segurança frente aos R$ 12, 11,98, por exemplo. Então, para ele realmente está barata, e para Greenblatt também está barata de acordo com a Magic Formula. Por quê? Porque você tem um desconto no preço sobre o valor patrimonial e um ROI realmente alto. E para Graham também, porque ele leva em conta o valor patrimonial pelo preço-lucro, né? Pois é. Além de Auren, existem várias outras oportunidades que a gente pode mapear aqui. Se eu pesquisar somente por barata de Graham e também barata de Greenblatt, eu consigo aqui, pelo menos, ó, eu vou até colocar um filtro de liquidez para não pegar nenhum mico na bolsa, vou colocar pelo menos R$ 100.000 aqui. Ó. Eu consigo, pelo menos aqui, vamos ver, aproximadamente 57 oportunidades de ações baratas de acordo com essas duas bases muito bem fundamentadas. Se você quiser ter acesso a esse painel, eu vou deixar aí o link na descrição e também aí nos comentários. Então, voltando aqui para a questão dos nossos valuations, a gente pode observar que é uma ação que subiu muito a sua liquidez média diária, pagando 100% do tag along, o que é importante. Tem realmente um belo desconto, né, de todos aqueles ativos e projetos, realmente tem um belo desconto em relação ao seu valor patrimonial, com um PL bem baixo, pagando altíssimos dividendos. E é aqui que também a Auren, né, se destaca, porque veja que mesmo ela investindo bastante, a dívida está muito bem controlada. Os indicadores de eficiência de mercado também são ótimos, porque 21% de margem bruta dá 34% de margem líquida. Ela está multiplicando aqui o seu investimento com excelente rentabilidade. Precisa melhorar um pouco no ROIC, né? É o retorno do capital investido, mas no ROI sobre o equity, né, está bem aqui com 14,5%, o que é importante. Parte de dividendos, eu não gosto de fazer aqui o cálculo segundo o Barsi, né, de valor justo, porque muitos desses dividendos aqui, eles vão gerar ruído no nosso gráfico, porque são dividendos extraordinários. Por isso que num vídeo recente eu até coloquei assim, dividendos da Auren, não se engane com esse valor, a gente precisa tomar cuidado. Do ponto de vista dos analistas, eles estão colocando aqui um valor ou uma projeção de aproximadamente R$ 15, dando forte recomendação de compra, haja visto o seu belo dividendo e também lucro por ação. Observando aqui os valuations, está realmente mais baixo. Aqui é um leque da perspectiva de preço dos analistas, com recomendação aí na ordem de R$ 14,99, uma alta de 25%. Mas me diz aí, o que você acha? Você está aqui também observando, fazendo compra forte, qual é o seu preço médio? Coloca aí. Ah, e se você quiser que eu faça um vídeo um pouco mais completo, falando mais de Auren, também coloca aí no campo dos comentários. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like e também se inscrever no canal. Até mais, tchau, tchau.